Boa noite, irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de outubro de 2018. Estamos começando um projeto piloto de estudo da lição para a classe de professores na sexta-feira à noite. A proposta é facilitar o acesso para a classe de professores, tornando esse estudo mais interativo, mais rápido e objetivo. A proposta dessa classe de professores é que a gente consiga unificar, não, a palavra não é unificar, mas que a gente consiga tornar uníssono e sintetizar o conteúdo que a gente precisa transmitir durante o estudo da lição. E assim a gente consegue fazer de forma mais clara e objetiva e todos falando uma linguagem o mais próxima possível. Claro que não há propósito aqui de, não existe aqui o interesse de dizer que somos detentores da verdade ou temos a verdade absoluta, muito pelo contrário. Em algum momento vocês podem discordar da gente, pode discordar de mim e fazer suas colocações e a gente vai chegar a uma conclusão. Teremos a oportunidade, logo após que esse vídeo ser publicado, de debatermos, discutirmos e assim chegarmos a uma síntese para que o assunto da lição amanhã, ao ser transmitido, seja o mais claro e objetivo possível. Nós estamos estudando a unidade em Cristo, que é o tema da lição do trimestre. Vimos, inclusive, algumas semanas atrás, que é possível que haja unidade sem Cristo, mas unidade que não leva à salvação, unidade que não vem de Deus. A unidade em Cristo, por si só, ela é uma unidade completa, que traz salvação, traz esperança, traz cura e traz vida. E essa é a unidade que eu creio que todos nós desejamos, porque nós somos feitos para viver, não para morrer. Bem, nessa semana especificamente, o tema é a fim de que todos sejamos um. Trata de a última oração que Cristo fez com os seus discípulos antes da sua crucificação. E ele orou ali de forma específica por unidade. E a gente vai estar estudando, a gente estudou, aliás, o assunto essa semana, vamos estar revisando amanhã. Bem, primeiramente, é importante que a gente promova o estudo da lição com os nossos alunos, sempre incentivando. E para isso, incentivando o estudo. Para isso eu sugiro que a gente coloque o estudo de forma mais objetiva, clara e desafiadora possível, para que eles tenham interesse de compartilhar conosco, de estudar durante a semana e compartilhar no sábado as suas opiniões e seus pontos de vista. Para isso, se me permitirem, a minha proposta é não ficar passando aqui o estudo diário de domingos, sábado, domingo, segunda, terça e assim sucessivamente até sexta-feira. Vamos fazer uma síntese, eu vou colocar algumas perguntas aqui e eu vou colocar 3 tipos de perguntas. Isso sugerido pelo pastor Jonas, que já fazia isso há muito tempo atrás no seu antigo distrito, quando fazia essa classe online. Só que ele fazia ao vivo, diferente dessa que está sendo gravada. Bem, faremos 3 tipos de perguntas. Uma pergunta fácil, que todos possam responder, até mesmo aqueles que não tenham estudado a lição, mas que estão ali assistindo a lição, né, no momento da classe. Uma pergunta mediana, que aqueles que estudaram a lição vão poder responder. E uma pergunta mais difícil, que aqueles que normalmente buscaram mais subsídio, mais informação, leram um comentário, leram o Espírito de Profecia, vão conseguir responder ou debater sobre essa questão. Então, fazendo isso, a gente consegue desafiar todos os membros presentes e ajudá-los a motivá-los para que eles possam ter interesse em participar do estudo da lição. Bem, continuando. Vimos que o assunto da lição da semana é a fim de que todos sejam um. Uma oração proferida pelo Senhor Jesus Cristo. O comentário bíblico do livro de João, do capítulo 17 da Bíblia Andrews, ela praticamente faz um resumo de tudo que a gente viu essa semana. Se os irmãos permitirem, são poucas linhas, eu gostaria de ler agora rapidamente aqui. Diz assim: a reunião de despedida entre Jesus e os discípulos é encerrada com uma oração intercessória, com 3 partes. Cristo ora por si mesmo, do verso 1 ao 5, depois pelos discípulos, do verso 6 ao 19, e por fim por aqueles que creriam nas palavras dos discípulos, verso 20. Ele deseja uma união em amor para os 2 últimos grupos. Por que os 2 últimos grupos? Seria para os discípulos e para aqueles que creriam no futuro. Porque ele na realidade é o exemplo dessa união. Tanto é que ele pede que nós sejamos
unidos a Ele como Ele é unido com o Pai. Bem, deixa eu fazer uma pequena colocação para que entendamos um pouco do objetivo de Cristo quando fala em união. Imagine o indivíduo carioca, imagine eu, carioca, vou ao Recife ou vou a qualquer cidade do Nordeste ou do Norte, e aí você começa a falar com sotaque, o indivíduo começa a falar com sotaque, puxando o X no final das palavras com S. Logicamente, de cara vão entender que esse indivíduo é carioca. Aí eu pergunto, é possível que o exemplo que esse indivíduo deu, a forma dele agir, se ele for uma pessoa honesta, se ele for uma pessoa amiga, bondosa, paciente, é possível que pelo exemplo dessa pessoa, pelas características dessa pessoa, se rotule todos os outros cariocas? É possível que se rotule todos os nortistas pelo exemplo de um ou dois nortistas? Sim, infelizmente isso é possível. Claro que, logicamente, sabiamente, a gente pode entender que na realidade não é isso que acontece. Mas é possível sim. E Cristo, quando diz que gostaria que fôssemos um com o outro, e que gostaríamos que fôssemos um com o próximo, como Ele é um com o Pai, e também que sejamos um com Ele, era exatamente o que Cristo desejava, que essa proximidade ou essa união com o Pai nos fizesse refletir de forma mais clara, lúcida e objetiva o caráter de Deus em nossa vida, o caráter amoroso de Deus e de justiça também em nossa vida. Bem, continuando, uma pergunta interessante aqui. Que exemplo de unidade Cristo deu para que nós pudéssemos seguir? Aliás, que exemplo de unidade Ele deu e pediu que seguíssemos? Em João capítulo 17, verso 20 e 21, vamos ver rapidamente aqui, diz o seguinte, João 17, verso 20 e 21, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti também, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, esse testemunho só pode ser completo se nós estivermos ligados com Cristo. Sem essa união ou sem essa ligação, esse testemunho não vai ser completo ou verdadeiro, será embaçado. E assim, dificilmente, como diz o texto bíblico, o mundo crerá que Cristo nos enviou e que Ele nos ama. Bem, continuando. Outra pergunta que eu gostaria de colocar como desafio é a seguinte: por que Cristo orou por si mesmo? E a gente pode colocar essa pergunta para a classe. Por que os irmãos acham que Cristo orou por si mesmo? Em João, também capítulo 17, verso 4 e 5, ele comenta, o texto cita o seguinte: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes do mundo. Bem, a gente pode colocar isso para os membros da classe e esperar que eles respondam. Mas a gente pode entender facilmente que Cristo demonstrou, por intermédio desses versos, que ele era, da mesma forma que era 100% Deus, também era 100% homem. E ele estava demonstrando a necessidade que nós temos de, como homens, também confiarmos em Deus. E como exemplo, Cristo confiou em Deus integralmente e pediu para que Deus o ajudasse nesses momentos finais, quando ainda aqui na história dessa terra, antes da ocasião da sua morte. E sabemos pelos outros relatos bíblicos o quanto Cristo sofreu nesses outros momentos. Mas o fato é que ele, ao orar por si mesmo, ele estava demonstrando como nós devemos necessitar do Pai, como nós devemos buscar essa união e essa proximidade com o Pai, da mesma forma que ele fez. Ou seja, ele nos deu exemplo. Uma outra pergunta que é importante colocar é o seguinte: quando começará a vida eterna? Essa é uma pergunta um pouco mais capciosa, né? Que vai suscitar diversas respostas. Quando começará a vida eterna? E a união com Cristo, de alguma forma, determina o início da vida eterna? Bem, muitas respostas podem ser dadas, né? Existem pessoas que dizem que inclusive é um erro teológico dizer que a vida eterna começa aqui, como existe um corinho conhecido que fala sobre isso. Filosoficamente,
pode-se dizer que a vida eterna começa aqui no momento que você está ligado com Cristo, próximo de Cristo, já experimentando a atmosfera celestial. Fisiologicamente, a gente teoricamente não poderíamos dizer, porque a gente não está instável na nossa questão fisiológica. A gente não está nem estável, nem melhorando. A gente está, cada dia mais que a gente vive, a gente está degradando a nossa condição fisiológica, nossas células vão morrendo, nosso corpo vai definhando, a gente vai diminuindo em altura, né? As rugas vão aparecendo, ou seja, infelizmente a gente, enquanto vive nessa terra, a gente está morrendo. Portanto, fisiologicamente poderia se dizer que não. Porém, a Bíblia, e o próprio Jesus Cristo fala sobre esse assunto. E isso é muito interessante. E eu gostaria que a gente enfatizasse isso. Em João capítulo 17, do mesmo capítulo que a gente está estudando, no versículo 3 diz o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que te conheçam, e a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ora, se a vida eterna é que conheçam a Cristo e conheçam a Deus, significa que essa proximidade, ou essa união com Cristo, ou essa união com Deus, pode startar o início da vida eterna, ou pode significar o início da vida eterna. Esse relacionamento com Cristo poderia startar o início da vida eterna. Bem, outra pergunta interessante seria o seguinte: como demonstramos nosso conhecimento de Deus? Como é que a gente pode demonstrar para aqueles que estão próximos de nós o quanto nós conhecemos a Deus? E eu gostaria de ler o texto que está em 1 João, localizar aqui, na epístola de 1 João, no capítulo 2, versículo 3 e 6, que diz o seguinte: e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. E nisso cremos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ora, aqui eu estou indo já para a conclusão do nosso estudo. E vem aqui uma observação interessante que eu gostaria de enfatizar, que a gente deve enfatizar para a classe. Diz o seguinte, e continua, tá? Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Bem, nós estamos falando de união. E está dizendo que só o conhecemos, ou seja, não é possível que haja união sem conhecer. E se nós o conhecemos, nós estamos unidos com ele, automaticamente nós o conhecemos. Mas diz o texto aqui, do versículo 3, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Vai aqui uma pergunta interessante. Como então, como devemos lidar com novas doutrinas ou novas descobertas que teoricamente parecem bonitas ou bem elaboradas, mas que não têm fundamentação bíblica, ou que vão contra a revelação bíblica já revelada? Como devemos lidar com isso? O texto bíblico diz que se não guardamos os mandamentos de Deus, ou seja, se não seguimos a revelação dada por Deus, por intermédio das Sagradas Escrituras, por intermédio dos profetas inspirados por Deus, canônicos ou não canônicos, mas que sejam provados e inspirados por Deus, se não seguirmos a orientação bíblica, nós não conhecemos a Deus. Portanto, como devemos lidar com esse tipo de novas descobertas? É possível navegarmos num mar cheio de novas descobertas e não nos importarmos com isso? É possível estarmos vivendo numa relação onde descobertas novas que contradizem o texto bíblico e não nos incomodarmos com isso? Aí vai a última pergunta. E como nós devemos lidar com aqueles que transmitem essas novas descobertas que vão contra o texto bíblico? Bem, seria fácil responder isso. A gente, como diz o texto bíblico, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, a gente não dá crédito e não compartilha. Mas em relação àquele que transmite essas novas descobertas, o texto diz que a gente precisa ser unidos, ou seja, precisamos amar um ao outro, como Cristo nos amou
e como ele ama o Pai. O que significa que o tratamento com aqueles que professam nova descoberta e que contradiz o texto bíblico deve ser com amor, apesar de ser correto, objetivo, e o texto bíblico orienta como devemos agir, né? De orientarmos e exortarmos à luz do texto bíblico. Se a pessoa não atender, chamarmos uma outra pessoa que será a nossa testemunha e junto novamente orientarmos à luz do texto bíblico. E se isso não acontecer, levar para a congregação, e junto com a congregação sim vai de forma, vamos dizer, de forma eclesiástica corrigi-lo para que ele saiba que não é vontade de Deus e ele tenha oportunidade de se arrepender e professar e passar a professar a verdade segundo o texto bíblico já revelado. Bem, irmãos, nós vamos concluir agora, já são 16 minutos nesse momento de vídeo. Eu espero que a gente tenha conseguido sintetizar bastante a lição. Sabe que o objetivo não é resumir a lição no sentido de apresentar todos os tópicos disponíveis, mas resumir no sentido de fazer uma síntese do conteúdo ou do contexto para que a gente consiga falar de forma mais próxima possível, ou mais uníssona possível, e sem perder o conteúdo ou sem perder a essência da lição. A gente vai se ver novamente amanhã na igreja, né? No Espaço Novo Tempo, e na próxima sexta-feira, onde novamente estaremos compartilhando aqui o estudo da lição. Uma boa noite para todos, um bom sábado para todos, e até na próxima manhã no Espaço Novo Tempo.